Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que já está aí ligadinho com a gente aqui. Chegamos a mais uma noite do nosso primeiro colóquio da revista Historiador, aqui junto com o nosso papo histórico do Cubo História. Então é um prazer receber todo mundo. Já vai colocando aí o seu boa noite também. Estou vendo a galera animada aqui nos comentários, botando de onde você é também, de onde você está assistindo a gente. Tem gente de várias partes do Brasil, né? De vários vinculados também a várias universidades também acompanhando a gente. Então é um prazer ter todo mundo mais uma noite aqui com a gente. A gente está, de novo, na expectativa para tudo que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente vai refletir. Já vou colocando também aqui as meninas que estão hoje com a gente para as apresentações. Então, gente, boa noite também aos nossos apresentadores de hoje. Pode falar, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tem a apresentação do Jefferson, da Laís, da Maria Alice. Então, depois a gente vai... o Ismael vai apresentar um pouco melhor eles. Mas já pensando um pouco no que a gente se propôs, né? E aí lembrando que o evento ele é promovido pela revista Historiador a partir do dossiê que eu, o Ismael e o Jefferson a gente organizou ali no final do ano passado, né? E aí, em parceria com o Cubo História, com o meu canal, que é um canal de divulgação científica nas áreas de pré-história e história antiga. Então, se você está aqui e não conhecia o canal antes, então eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo também, mas acompanhar o nosso conteúdo, né? Então, tudo que a gente tem produzido aí é voltado a essa área da divulgação científica. Então, seja bem-vindo, segue a gente lá no Instagram também, segue o Instagram da revista. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao evento, você pode mandar mensagem para a gente pelo Instagram, pelo e-mail, que a gente soluciona aí qualquer dúvida também em relação ao evento. E é um prazer, né? O Ismael ele vai comentar um pouquinho melhor sobre como surgiu aí esse dossiê nesse processo, mas pensando que a ideia desse evento de hoje é a gente pensar sobre as religiões no mundo romano, né? Então, ontem a gente pensou já alguns aspectos em relação a isso, e hoje a gente vai pensar em alguns outros olhares, né? Como que a gente pode pensar essa religião ou as religiões no mundo romano. E aí, gente, lembrando, só para já dar os nossos avisos iniciais, né? A gente tem certificação para quem está participando do evento, né? Então, ao longo da nossa live de hoje, ali, quando terminarem as apresentações, antes do momento das perguntas, a gente vai liberar aqui, eu vou liberar a lista de presença do dia de hoje. Então, você precisa assinar o seu nome na lista de presença, e é a partir dessa lista que a gente vai formular a certificação para quem está participando. A gente teve a lista de presença hoje, está tendo a lista de presença... A gente teve ontem, né? E está tendo a lista de presença hoje também. Então, fique atento, a gente vai avisar também na hora que liberar, fica tranquilo. E já vai também pensando aí ao longo das apresentações na sua pergunta, né? Algum questionamento, alguma questão, que no final ali das apresentações a gente vai ter um momento de conversa, de bate-papo também, de responder as perguntas de vocês que estão aqui participando com a gente. Então, agora, Ismael, a palavra está com você e acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Enquanto isso, eu vou botando aqui também na nossa tela o pessoal, né, que está aqui dando boa noite, já que eu não consegui fazer enquanto eu estava falando, já vou colocando o pessoal aqui dando seu boa noite. Maravilha, Ana Beatriz. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Nós temos aqui o privilégio de termos conosco hoje pesquisadores que escreveram aí, produziram trabalhos muito bacanas, né? Bastante sérios. E para nós é uma honra recebê-los aqui. Lembrando que esse dossiê ele surge inicialmente através de uma disciplina que realizamos no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, né, disciplina ministrada pela professora Cláudia Beltrão e pelo professor Giorgio Ferri, da Sapienza Universidade de Roma, e ali nós tivemos um start, né, um incentivo para que esse dossiê fosse, então, organizado. Foi um dossiê que teve bastante sucesso, no sentido de que recebemos uma série de trabalhos. Às vezes a revista Historiador, em breve falarei um pouquinho sobre ela
ela recebe também artigos de tema livre. Nesse caso, nem tivemos a necessidade de colocar aí artigos de tema livre no dossiê, pois tivemos trabalhos suficientes, né, dessa temática, que são religiões no mundo romano, né? A disciplina, no caso, que nós tivemos na Unirio, foi uma disciplina chamada Novos Estudos sobre a Religião Romana, né, que também foi um seminário, uma série de seminários com professores de diversas universidades do mundo. Então, esse dossiê foi organizado, né, pela revista Historiador, também, da qual eu faço parte do conselho editorial, juntamente com Marcos Faber e Carlos Augusto Hortrojaner. E, enfim, dossiê muito rico, né, em vários sentidos. Nós tivemos, então, 10 trabalhos nesse dossiê, né? Um primeiro trabalho que encabeça o dossiê é do Jean Lima Deitweiler, a disputa pelos auspícios entre Cícero e Marco Antônio. Depois nós temos o trabalho da Maria Alice, que está aqui conosco, né? Maria Alice dos Santos Guedes, De Aros Picum Responsis, uma disputa religiosa na política romana. A Maria Alice estará falando sobre esse trabalho, depois ela vai se apresentar melhor também, né? Falar a instituição a qual ela faz parte, enfim, vai falar sobre a sua pesquisa, sobre o artigo em questão. Também tivemos o artigo da Laís de Laia Duarte, que também está conosco aqui, também irá se apresentar depois com maiores detalhes. O artigo da Laís se chama Os Deuses no Campo, Religião e Cosmologia no Dererústica de Varrão, né? Também um artigo da Ana Beatriz Siqueira Bittencourt, que também está aqui organizando o dossiê. Entre eles é Profano, o que para nós é sagrado, e vice-versa, um olhar de Tácito sobre judeus e romanos no primeiro século. Artigo que foi apresentado no primeiro dia, né, na primeira noite que tivemos aqui do colóquio da revista Historiador, de Jéssica Ladeira Santana e Ayla Fernanda de Oliveira, chamado A Preservação da Memória Coletiva Egípcia no Principado, a representação de Osíris nos rituais funerários. Então, se você perdeu a apresentação de ontem, né, você pode, no canal Cool História mesmo, aqui no canal do YouTube, você vai encontrar, né, esse registro da apresentação da Jéssica Ladeira Santana. Também é um artigo de minha autoria, chamado Sobre as Origens dos Mistérios de Mitra, uma reflexão em torno da hipótese de Franz Cumont e de sua utilização de Tebaida de Estácio e Vida de Pompeu de Plutarco. Um artigo do Jefferson Roberto Batista dos Santos, também, que vai apresentar nessa noite também a relação entre a visualidade e a produção dos discursos paulinos, uma análise a partir do discurso de Paulo no Areópago Ateniense. Outro artigo que foi apresentado ontem também, no primeiro dia do colóquio, né, a religião cristã na visão de um não cristão, a nova história de Zósimo, século 5 ou 6 da Era Comum, e também há uma resenha crítica de André Daniel Heinck sobre o livro Em Defesa de Constantino, Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade, de Peter Leithart. Certo? Então, na primeira noite nós tivemos essas apresentações que eu citei, e hoje nós teremos, então, a apresentação do Jefferson, da Maria Alice e da Laís, né, trabalhos de bastante qualidade. Lembrando que esse é o primeiro colóquio da revista Historiador, né, a revista que está fazendo 15 anos, né, nesse ano de 2023, é uma revista anual, tá? Ela é uma revista gratuita, não, e ela, enfim, você pode usufruir do material que tem lá, né, gratuitamente, de dados abertos, né? Então, é bastante interessante por isso. Estamos felizes por termos vocês conosco aqui nessa noite, né? Os organizadores desse dossiê somos eu, a Ana Beatriz e o Jefferson, né? Ana Beatriz e eu não estaremos falando dos nossos trabalhos, mas o Jefferson vai falar do dele aqui, juntamente com a Maria Alice e a Laís Duarte, tá bom? Espero que vocês usufruam bem dessa noite, porque certamente os trabalhos são de bastante qualidade. Pessoal, antes da gente passar para o nosso período aí de apresentações, eu queria fazer o destaque da presença da professora Cláudia Beltrão, né, que está com a gente. Eu já coloquei até o comentário da professora aqui, que foi, como o Ismael falou, a partir da disciplina realizada da pós-graduação com a professora Cláudia, que surgiu aí a ideia desse dossiê, né, organizado a partir, primeiramente, claro, dos alunos que estavam participando, né, da própria disciplina. Então, achei o comentário aqui da professora de novo. Então, boa noite, professora. Uma honra recebê-la aqui no canal também, e receber
no evento, né? Lembrando que o Coloca está sendo realizado também com apoio e parceria do PPGH Unirio, né? Então, é um prazer para a gente. E aí, acho que a gente pode começar o nosso período aí de apresentações. Vai colocando também o seu comentário, suas dúvidas, suas perguntas aí no nosso bate-papo. Se você quiser acessar o dossiê, eu vou colocar o link, eu já coloquei o link da live do nosso primeiro dia, de ontem. Vou colocar também o link aqui de acesso ao dossiê, se você quiser depois dar uma lida, e a gente recomenda, né, que você leia aí os artigos na versão completa. E acho que a gente pode começar então, já que o Jefferson hoje está aí como apresentador e organizador também da revista, acho que a gente pode começar com o Jefferson. E Jefferson, a palavra está com vocês, colocar sua apresentação aqui. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Jefferson Roberto Batista dos Santos. Eu sou mestrando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, sob orientação da professora Cláudia Beltrão, que está aqui presente. E minha pesquisa é financiada pela CAPES. Eu venho já, desde a iniciação científica, me debruçando sobre as cartas paulinas e sobre a construção da imagem do Cristo nesses documentos. Agora, no mestrado, eu estou me concentrando mais na questão retórica dessas cartas, como nessas cartas a retórica foi utilizada para construir as imagens de Cristo e como essas imagens também serviram como instrumento retórico nessas cartas de Paulo. Hoje eu vou estar apresentando o artigo que foi publicado no dossiê, a relação entre visualidade e a produção dos discursos paulinos, uma análise a partir do discurso de Paulo no Areópago ateniense. Primeiro, olhando para o nosso autor, né, Paulo de Tarso, que foi um homem de três culturas. Ele era um judeu da diáspora, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia. Então, era grego de nascimento, né, nascido numa cidade grega, e possuía a cidadania romana. E essas três culturas em que Paulo estava inserido, a judaica, a helenística e a romana, vão construir todo um arcabouço que vão dar base para a produção dos seus discursos, sejam os discursos falados, como o que nós vamos ver hoje em Atenas, no Areópago de Atenas, como os discursos escritos nas suas cartas. Na sua atuação, Paulo foi um dos principais divulgadores da fé cristã ali no primeiro século e um dos maiores formuladores de doutrinas ou ensinamentos da religião cristã desde lá do século I da Era Comum. Né? E a partir dessas três culturas que Paulo possuía e que vivia e circulava e se relacionava com elas, ele aproveitou dos centros estratégicos da infraestrutura de comunicação do Império Romano para consolidar e divulgar a fé cristã e conseguiu muito bem articular os elementos dessas três culturas nas quais ele estava inserindo e, a partir daí, fazer construção de imagens do Cristo que fossem tanto compreensíveis quanto assimiláveis pelos seus leitores. Paulo construiu representações do Cristo, algumas vezes como Deus, com figura divina, algumas vezes com a figura humana, e sempre utilizando elementos que eram conhecidos da sua audiência, dos seus ouvintes. Então, para cada carta, ele pegava elementos que, além de ser da cultura greco-romana ou judaica geral, mas elementos também específicos daquela cidade, e utilizava para fazer a construção da imagem do Cristo. O mundo em que Paulo e os seus leitores e ouvintes estavam inseridos era um mundo repleto de visualidades. Quando a gente fala de antiguidade clássica, quando a gente fala de Roma Antiga, de Grécia Antiga, logo a gente pensa nas imagens, nos templos, nas estátuas,
nas esculturas que chegaram até os nossos tempos, dos monumentos que foram reconstruídos posteriormente, e fica bem marcante para a gente uma cultura imagética desse período da história da humanidade. E na minha pesquisa eu trabalho bastante a questão das palavras, dos sentidos, da etimologia, né, das palavras. Na graduação, eu trabalhei muito a partir da construção que Paulo fez da imagem do Cristo, a partir dos termos gregos que Paulo utilizou, e agora trabalhando com a retórica, e duas palavras que vão nos dar a ideia de imagem na antiguidade, imago, do latim, e eikon, do grego, que ambas vão dar a ideia de representação, tanto de uma imagem pictórica, de uma escultura, mas também de uma imagem literária, de uma imagem mental, e também uma ideia de tornar visível algo que é invisível. E nas suas cartas, Paulo vai construir essas imagens do Cristo a partir de elementos do seu contexto. E, inclusive, a palavra eikon é utilizada pelo próprio Paulo nos seus textos, e aqui eu trago o exemplo de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que Paulo escreve: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Né? Então, ele traz exatamente esse termo, eikon, que Cristo é o eikon de Deus, a representação de Deus. É uma representação visível daquele Deus que é invisível. Então, o Cristo seria uma própria figura da divindade do judaísmo, e que também se tornou a divindade do cristianismo. Então, as cartas de Paulo são repletas de visualidade. Embora ele não tenha esculpido nada, não tenha desenhado, pintado nada, mas ele vai criando na mente dos seus leitores, dos seus ouvintes, imagens do Cristo que vão ter a ver com o contexto em que ele está divulgando ali a sua mensagem a respeito do Cristo, e utilizando diversos termos que estão ligados à visualidade e fazendo algumas outras relações. Paulo faz esse discurso que nós analisamos nesse artigo no Areópago, que está localizado na Acrópole de Atenas, e ali a própria Acrópole fornecia uma gama de elementos visuais para todos os que estavam ali, e que Paulo utilizou também nesse seu discurso. Nessa Acrópole nós temos o Partenon, templo de Atenas, temos no Partenon a estátua de Atenas, um jogo riquíssimo de imagens, diversas imagens, em que há uma grande harmonia entre os elementos externos e os elementos internos desse templo. As esculturas vão se harmonizar. Além do Partenon, temos outros templos e altares espalhados ali pela Acrópole, como o Templo de Artemísia, o Templo de Atenas Niké, e o altar de Zeus. E também localizada na Acrópole, nós temos o Areópago, que foi o local onde Paulo proferiu o seu discurso. Aqui temos uma imagem da Acrópole com todos os elementos que foram citados aqui, do lado esquerdo, e do lado direito temos um altar que alguns vão acreditar e vão divulgar que seria o altar ao qual Paulo se refere no seu discurso, mas nós não temos nenhuma comprovação de que realmente esse seja o altar,
mas temos aqui um modelo dos altares que eram utilizados e que estavam espalhados pela cidade de Atenas. Paulo, ele está na cidade de Atenas, ele dá uma volta pela cidade, ele vai observando os diversos elementos que existem espalhados pela cidade de Atenas, e em um dado momento ele começa a discursar na ágora da cidade, e a narrativa de Lucas vai dizer que ele está ali como fazendo um papel de filósofo, debatendo com as pessoas que se apresentam ali e querem discutir e debater com ele. Durante esse tempo, ele é levado para o Areópago ateniense por alguns filósofos epicureus e estoicos, para que ele possa explicar aquele novo ensinamento que ele está transmitindo ali, que era estranho para eles. Então, ele vai lá para o Areópago e lá ele faz um discurso, que aqui eu vou ver alguns trechos desses discursos com vocês. No capítulo 7 de Atos, versículos 22 a 24, Lucas traz a seguinte narrativa. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esses que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí ele segue o discurso. Então aqui Paulo, ele fala que observa os objetos de cultos, e haviam diversos objetos de cultos espalhados por Atenas, sejam altares, sejam templos, sejam estátuas de deuses ou outros elementos de cultos, todos eles muito bem adornados e espalhados pela cidade de Atenas, e isso estimula Paulo a utilizar esses elementos para fazer a sua apresentação da sua divindade, do seu Deus e do Cristo. Lucas vai falar de um altar ao Deus desconhecido, e diversos altares foram oferecidos às divindades que não tinham nome ou às divindades que não se conhecia. Além de ter os altares, as divindades que eram conhecidas e eram nominadas, como a gente viu ali, o altar a Zeus, o altar de Zeus, o templo de Atenas, o templo de Artemisa, eles vão também cultuar outros deuses que eles não conhecem, que eles não sabem o nome, e vão espalhar pelos seus lugares de culto os altares dedicados a essas divindades. E Paulo, ao olhar para um desses altares, começa o seu discurso exatamente por esse altar ao Deus desconhecido. Só que ele faz uma aplicação, como sempre a intenção dele é apresentar o Cristo, e sempre utilizando desses elementos que são conhecidos pelo seu público. Ele pega esse altar ao Deus desconhecido e diz que esse Deus que aquela galera ali adorava sem conhecer era o Deus que ele estava apresentando. Tem ainda um segundo trecho que está também na mesma passagem, alguns versos à frente, 27 a 29, e ele coloca o seguinte: o Senhor fez isso tudo com o propósito de que os homens o buscassem, se acaso tateando, pudessem encontrá-lo. Se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas, porquanto nós também somos da sua linhagem. Logo, sendo nós da linhagem de Deus, não devemos presumir que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou a uma escultura produzida pela arte e invenção dos homens. Nós temos nesse discurso alguns elementos visuais.
além do altar, do famoso altar ao Deus desconhecido, ele faz alusão aos santuários, aos templos que são construídos pelos seres humanos, e aí ele vai fazer ali uma oposição ao Deus que ele apresenta, a sua divindade, e aos deuses que estavam representados pelas imagens e nos templos ali daquela localidade, dizendo que o Deus que ele apresenta não é um Deus que habita em santuários feitos por mãos humanas. Posteriormente, ele vai usar aqui a palavra semelhança, que a gente vai ver que no grego está ligado a uma identidade visual ou uma identidade imagética, que esse Deus que ele apresenta não pode ser presumido como algo semelhante a ouro, a prata ou a escultura produzida pela invenção dos homens. Ele começa utilizando elementos visuais que estavam ali à disposição e que faziam parte do contexto do seu público, para depois ele tentar desconstruir a ideia de toda aquela visualidade e apresentar um Deus que é invisível e que não habita nos templos construídos pelas mãos humanas. Se a gente olha para outros discursos de Paulo, como, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar que ele dá graças a Deus que em Cristo os conduz em triunfo. Ali ele está fazendo um referencial a uma cerimônia romana que era totalmente repleta de visualidade. Embora ele não descreva cada um desses elementos, ele está falando em Corinto, onde tinha um culto ao imperador muito forte, e ao proferir esse discurso para essa comunidade, falar de triunfo, com certeza passou na mente dessas pessoas toda a visualidade que estava relacionada, todas as cores e todas as coisas que estavam relacionadas a esse festival aí do triunfo. O tempo está avançando, a gente trabalhou bastante coisa nesse artigo, mas vamos ficando por aqui para não consumir muito tempo. O artigo está publicado nesse dossiê que foi organizado pela Ana Beatriz, pelo Ismael e por mim. Você pode conferir lá e acompanhar tudo direitinho. Bem, a princípio é isso. Agradeço aqui poder estar compartilhando e estou aqui disponível para as perguntas que possam ser feitas virem a surgir aí. Certo. Então, com certeza a gente continua comentando sobre ele, vai ter mais tempo aí durante as perguntas, Jefferson. Eu vou colocar agora a Laís aqui e aí convidar ela a apresentar. Laís, seja bem-vinda e a palavra está com você. Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela apresentação. Como foi dito, meu nome é Laís Duarte, eu sou recém-graduada em História pela Unirio, e o trabalho que eu vou apresentar hoje, que foi publicado na revista, ele faz parte de um projeto de iniciação científica que foi realizado sob orientação da professora Cláudia Beltrão, tá? Tanto o meu projeto de iniciação quanto o artigo, eles vêm com esse título, Os Deuses no Campo, Religião e Cosmologia, no Dererusca de Varrão, Isso porque, como o próprio título diz, a gente busca, através desse trabalho, identificar os aspectos religiosos e cosmológicos presentes nos livros, do Dererusca, que significa das coisas do campo, de Varrão. E aí nos interessa, com essa pesquisa, explorar como que Varrão, como que esse autor, ele estabelece essa relação entre o divino e o funcionamento do cosmos com a vida agrícola da República Tardia Romana. É a nossa principal fonte. Eu utilizei a tradução do Matheus Trevisan, vou até separei ele aqui, que foi essa edição aqui, que vocês jogam na internet, vocês encontram,
maravilhosa, para quem se interessar pelo tema. Então vamos lá falar um pouquinho sobre quem foi esse autor, né? Eu já falei aqui dos objetivos, vou tentar ser sucinta na minha fala para a gente conseguir cumprir o tempo certinho. Então, quem foi Varrão, né? Marcos Terêncio Varro foi um político, militar, e como muitos autores se referem a ele, também foi um incansável erudito que viveu durante a República Tardia Romana. Ele foi um escritor muito prolífero, né? Escreveu cerca de aproximadamente 74 títulos, o que daria aproximadamente 600 livros, nos quais abordou os mais diversos temas. Então, a gente tem relatos, né, de obras de Varrão que vão desde tratados técnicos, históricos, relacionados à língua. Infelizmente, grande parte da sua produção ela se perdeu ao longo do tempo, e aí a gente tem ali vestígios daquilo que Varrão produziu através do escrito de outros intelectuais, tá? As obras mais bem conservadas de Varrão é o De Língua Latina e o De Erusca, né? Felizmente, De Erusca chega até nós muito bem conservado. E essa obra, ela foi publicada por volta de 37 antes de Cristo, e ela é composta por 3 livros, tá? 3 diálogos. O primeiro ele se trata, né, do tema da agricultura. O segundo, eu já vi que tem um ar intruso ali no slide, né, fala da pecuária. E o terceiro, dos animais da vila, ou de acordo com algumas traduções, aí, os pequenos animais que também eram cuidados ali nas propriedades agrícolas. De acordo com a introdução do primeiro livro, né, que trata sobre agricultura, Varrão ele nos diz que escreveu a obra quando tinha por volta ali dos seus 80 anos e que buscava deixar um guia para sua esposa Fundânia, que tinha adquirido recentemente uma propriedade agrícola. E o que é interessante é que, ainda que essa obra seja um tratado didático, assim, que vai falar sobre uma série de regras a serem seguidas para a gestão das terras agrícolas, ela também é uma obra que articula uma série de temas, né, que são profundos e bem complexos. Então, a gente vai encontrar questões políticas, questões filosóficas, religiosas, cosmológicas, o que nos abre aí uma brecha, né, um vislumbre para a gente pensar algumas dimensões do pensamento varroniano. Então, mais do que uma obra que vai tratar sobre gestão da propriedade agrícola, o De Erusca, ele é uma porta para a gente identificar ali algumas questões que estavam acontecendo na República Tardia Romana. E aí, como a gente pretende, né, trazer alguns fragmentos que falam sobre o aspecto religioso, é interessante também a gente tratar sobre o pensamento teológico varroniano, né? O que esse cara estava pensando, o que ele estava produzindo, a partir de que perspectiva ele vai apresentar esses fragmentos religiosos para a gente, né? Então, assim, o primeiro, acho que o mais conhecido aspecto da teologia varroniana, assim, do pensamento varroniano, é a teologia tripartite, né? O que significa isso? Varrão, ele dividiu a teologia em 3 partes. A primeira seria a mística, que é aquela que é utilizada pelos poetas, né, e que expressa a poesia pelos mitos. A cívica, que é a segunda, que corresponde ali à vivência civil do sagrado. E a terceira seria a natural, que é a dos filósofos. Assim, ainda que Varrão, assim como Cícero, né, que eu acho que é até uma figura bem conhecida, bem mais conhecida, quer dizer, e foi um correspondente ali de Varrão, assim como Cícero, né, Varrão, ele também tinha ali confessado a sua atração pela religião natural.
E o intelectual, ele foi, apesar dele ter professado sua adesão ali à teologia natural, ele foi adepto, na verdade, a todos os subgêneros da teologia, né? Mas não necessariamente ele era comprometido com os pontos de vista de cada um deles. E isso é muito interessante, porque apesar dele ter uma predileção, né, por ele vai transitar por todos eles ao longo da obra. Então, por uma questão didática, a gente acaba, para quem for ler o artigo, né, vai perceber que eu acabo separando, olha, isso aqui é um fragmento que Varrão apresenta uma teologia cívica, uma teologia mítica, mas na prática, ali na escrita, Varrão ele entrelaça todas essas teologias para poder construir o seu discurso. E aí, seguindo, né, para os próximos aspectos do pensamento de Varrão, ele também acreditava que a religião era uma criação histórica, né, e que podia ser datada e que se originava com os reis filósofos. E esses reis, eles perceberam as fundamentais verdades sobre o mundo e as expressaram de propósito em uma linguagem simbólica, como mitos ou poesias. Então, nesse sentido, a religião romana teria bebido de uma fonte, né, primitiva de sabedoria, principalmente dos cultos de mistério. E aí, a Samotrácia é o central, né, nesse argumento de Varrão, pois o intelectual ele identifica como a representação simbólica dos mais altos princípios filosóficos e também como a origem das mais importantes divindades romanas. Para Varrão, a religião romana era um depositário do conhecimento filosófico, portanto, o desvio dos ditos estabelecidos implicaria na perda da verdade sobre o cosmos. E aí, esse é um aspecto muito interessante, né, que o Van Nufflen ele traz para a gente, sobre essa questão dos ditos conterem, né, a verdade sobre o cosmos, porque, apesar do Varrão ele fazer algumas críticas à teologia civil, né, ele também vai defender os ritos e vai defender a tradição, justamente por ele compreender que a tradição ela contém uma verdade filosófica. Então, ainda que ele teça críticas em relação a determinado aspecto, ele vai buscar argumentar, né, para poder preservar essa tradição, por compreender que ainda assim ela possui ali uma verdade filosófica, né? Ela possui uma verdade sobre o cosmos. E aí, o terceiro aspecto sobre o pensamento de Varrão é a questão das imagens, tá? É também um aspecto importante, porque Varrão acreditava que nos primeiros 170 anos de Roma não teve deuses antropomórficos, né, com a criação. E aí, com a criação das imagens, a religião ela passa a ser lida em dois níveis. O primeiro nível seria meramente visual e o segundo nível seria filosófico, no qual o conhecimento seria uma pré-condição para conhecer a verdade. Então, só aqueles que possuem, né, conhecimento conseguiriam acessar essa verdade filosófica que estão nas imagens. Ou seja, as imagens elas possuem verdades escondidas por sábios filósofos que só podem ser acessadas através da própria filosofia. E aí aqui eu trouxe alguns fragmentos para a gente poder passar por eles. Eu não sei se eles são muito longos para a gente conseguir ler, mas esse primeiro aqui, Varrão, é a primeira citação. No primeiro livro, ele vai invocar 12 deuses, tá? Eu vou ler o comecinho, só para a gente compreender. Ó. Já que, como dizem, os deuses auxiliam os que fazem, eu os invocarei primeiro, e não como Homero e Enio as musas, mas os 12 deuses de primeira grandeza. Contudo, não os urbanos, cujas imagens douradas se erguem junto ao foro. 6 divindades masculinas e 6 femininas, mas aquelas 12 deuses que são, sobretudo, guia dos agricultores. E aí ele vai vir invocando os deuses. Então, com essa primeira
com esse primeiro fragmento, a gente consegue identificar ali algumas questões desse pensamento varroniano que a gente acabou de falar, né? Primeiro, que ele traz, né, essa noção, né, de que os deuses, as divindades, elas auxiliam na tarefa de tratar sobre as atividades agrícolas e as apresenta ressaltando ao longo do fragmento, ele vai ressaltando os atributos de cada divindade que vão de encontro com as necessidades comuns do cotidiano rural. Então, e essa prática, ela remonta aos costumes antigos em que as divindades eram invocadas para ajudar em todas as inúmeras necessidades da casa e da fazenda, tá? E, em segundo lugar, o Varrão ele vai distinguir ali os deuses da cidade e do campo, nos informando que não invoca o que tem lá as estátuas douradas, mas os que guiam os agricultores. Então, ele também está fazendo uma distinção, né, entre aquilo que é civil, ou da cidade, e aquilo que é do campo, que remete a uma tradição mais antiga, que estaria ali fazendo, estaria na raiz, né, da religião, a sua forma mais pura, que estaria voltada para o campo. O Varrão ele vai construir, às vezes, essa distinção ao longo da sua obra. E também ele nos permite, né, vislumbrar, como eu acabei de falar, os aspectos da sua teologia, trazendo de novo a questão das estátuas, né, e da tradição. Aqui. Antes de passar para esse fragmento, seria interessante também a gente ressaltar que a ideia, tá, de uma religião romana, original, pura, que às vezes o Varrão ele vai trazer nessa religião antiga, pura, tradicional, do qual o aniconismo teria sido uma importante característica da identidade religiosa, já não conta com força entre os historiadores. Estudos recentes contribuíram para abandonar esquemas evolutivos que relacionam a ausência de representações figurativas dos deuses a um estado primitivo das religiões antigas, tá? Inclusive, a teoria de Varrão, ela encontra ali contrariedades ao ser confrontada com outras tradições romanas que traçam a existência de estátuas divinas desde tempos imemoriais, tá? Só que ainda assim é um aspecto importante para a gente poder compreender a construção do pensamento varroniano. E aí, nesse segundo fragmento, que está aí na tela para vocês, ele está falando sobre... Deixa eu ver aqui. Tá, ele é menorzinho, eu vou ler para vocês. Pois certos animais, eles são danosos e letais às culturas, como esses a que se referistes há pouco, as cabras. Elas estragam todas as plantas novas ao pastar, especificamente as videiras e oliveiras. Por isso, então, determinou-se, por razões diferentes, que uma vítima da espécie cabrina fosse levada ao altar de uma divindade e não fosse imolada junto ao altar de outra, pois uma, pelo mesmo ódio, não queria ver a outra e queria ver morrendo. Assim, deu-se que o pai Liber, descobridor da videira, os bodes fossem imolados, de modo a serem punidos com a pena de morte. Contrariamente, que nada da espécie cabrina imolassem a Minerva, por causa da oliveira, pois dizem que se torna estéril aquela que estragou. A saliva desses animais é venenosa para seu fruto. Por essa razão, também em Atenas não são conduzidas para a Acrópole mais do que uma vez por ano para sacrifício necessário, a fim de que a oliveira, que se diz ter nascido lá em primeiro lugar, não possa ser tocada pelas cabras. Então, aqui a gente tem o aspecto etiológico, né, do rito de Liber e de Minerva. E eu destaquei esse fragmento porque ele é interessante, porque ele traz, né, essa influência estoica, que por vezes o intelectual ele vai desenvolver ali no seu trabalho, né? Varrão ele tem trabalhos etimológicos e que nos permite vislumbrar esse fragmento dessa inclinação que acabou por se tornar um aspecto, né, uma marca
dos trabalhos de Varrão. Os rituais, eles eram extremamente importantes para os romanos, tá? Então, esse fragmento ele também vai trazer ali a preocupação da correta execução desses ritos e a importância que se dava para essas atividades. E aí, o terceiro fragmento, ele é interessante, né? Eu não vou ler para a gente conseguir avançar até o final da apresentação, mas ele traz Varrão, apesar dele, junto ali na sua obra, ele ter esse cuidado de preservar a tradição, ele não abre mão, mas ele não deixa de fazer uma racionalização também. Então, ao mesmo tempo, é um movimento em que ele vai preservar, né? Mas ele também vai reconstruir. Então, é uma preservação e reconstrução das tradições romanas. E aí ele vai rechaçar algumas coisas que ele acha que são fórmulas mágicas, que são superstições, porque ele não encontra lógica nesse processo. Então, no primeiro livro, a gente tem algumas falas, né, sobre vai se banhar com água, com rã fervida, que isso não funciona, e aí ele ri, acha que é idiotice. Então, a obra é interessante também, porque a escrita de Varrão, ele traz ali vários elementos que são dramáticos e satíricos, e aí ele vai, nesse fragmento, fazer essa distinção. Olha, existe isso aqui, que existe uma lógica, né, que é religioso, e existe isso aqui que é só superstição, não existe nenhuma verdade nisso, isso aqui é só crendice, né, das pessoas. E aí, por fim, aqui, o último fragmento que eu trouxe, que estaria mais voltado, né, se relacionaria com a parte cosmológica da obra, que Varrão ele traz a questão da Lua. Eu vou tentar ler rapidinho para a gente, porque esse particularmente é um dos meus fragmentos favoritos. Certas atividades devem ser realizadas nos campos de preferência na lua crescente e não na minguante. Contudo, o contrário se dá com a retiragem de certos itens, como os cereais e a madeira. Quanto a mim, disse Agro, observa este ponto não só em relação às ovelhas que se devem tosar, mas tendo aprendido com meu pai em relação ao meu cabelo, para não ficar calvo cortando-o na lua crescente. Então, eu vou parar por aqui na metade do fragmento. Essa passagem me chama a atenção porque eu acho que isso nos aproxima um pouco, né? Acho que quem não ouviu a avó ou a mãe dizer que vai ter que cortar o cabelo na lua cheia para o cabelo encher, na lua crescente para o cabelo crescer. Então, esse é um aspecto que eu acho interessante justamente porque mostra, né, o quanto dos antigos ainda está em nós. E aí, para a gente concluir aqui essa breve apresentação, eu vou tentar fazer assim, um resumão daquilo que a pesquisa tenta abordar. Então, a gente pretendeu-se aqui, né, primeiramente, traçar as linhas gerais do pensamento teológico varroniano, né? Para Varrão, a religião não era compreendida apenas como uma tradição, mas como um instituto, né, algo criado por homens e, por isso, poderia acomodar muita história romana. Nesse sentido, ao elaborar a sistematização das teologias, o intelectual as ordena em etapas históricas, né? A teologia natural, ela corresponde à primeira forma da religião, sendo sucedida pela teologia cívica, e quanto à teologia mítica, esta não é enquadrada em um espaço de tempo histórico, pois é apenas parcialmente uma imagem da verdade. Varrão foi um adepto da teologia natural, né, como eu já falei, mas ele não poupou críticas aos filósofos, né, que devido aos constantes desacordos obscureciam as verdades filosóficas. Além disso, ele acreditava que o retorno a uma religião pura seria impossível e, por isso, era preciso se ater à tradição formada historicamente. Então, a teologia cívica, apesar de apresentar diferenças quando comparada à teologia natural, ela também era composta pela mesma verdade filosófica. E foi a partir desse princípio
né, que Varron ele vai começar a procurar ali dentro da teologia cívica a verdade, a sabedoria, né, antiga e oculta. E aí, a partir do pensamento varroniano, também foi possível identificar, né, a ambiguidade desse projeto de racionalidade que estava em curso ao longo da República Tardia. Por um lado, eles buscavam reconhecer a origem da religião, né, e aí implicava em explicá-la também, a partir de pressupostos racionais, e, por outro lado, também era preciso preservá-la em suas formas tradicionais. Então, nesse sentido, por vezes, esse movimento de conservação e reconstrução pode ser identificado na nossa fonte a partir da invocação dos mitos, e ao mesmo tempo que o autor busca apresentar os mitos estabelecidos pela tradição para a manutenção, né, de uma pietas rusca, ele também recorre a uma forma dessa tradição livre de superstições para compreender que esse aspecto ele não contribui para o entendimento do sagrado. E eu acho que foi isso. Eu agradeço pela oportunidade e espero poder ajudá-los com alguma pergunta. Obrigada, Laís. Agora a gente vai passar, então, para a nossa próxima apresentação com a Maria Alice. Maria Alice, a palavra está com você. Deixa eu colocar a sua apresentação aqui também. Obrigada. Boa noite a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer para a revista Historiador e para o canal Cohistória pelo convite, pela oportunidade, a todos que estão assistindo nesse momento e que vão assistir depois, aos meus colegas, em especial pela minha orientadora, a Cláudia Beltrão, que está aqui presente. O meu artigo é denominado De Rarus Pico Responso, uma disputa religiosa na política romana. Ele tem como principal objetivo analisar como Cícero usa elementos religiosos para fortalecer o seu discurso político. O De Rarus Pico Responso, ele significa a resposta dos Haruspícios, que eram sacerdotes etruscos, que eles basicamente eles analisavam eventos sobrenaturais que eram considerados mensagens divinas dos deuses, advindos dos deuses, em que tinha grande importância, em especial na época em que o meu estudo está localizado, no século I, porque na fundação da República Romana tem muitos artigos, livros, autores que apontam que para os romanos, na sua criação, foi baseado a criação de Roma com os deuses e os romanos, a Pax Deorum. Então, nessa harmonia, nessa relação, a harmonia era essencial. Se acaso houvesse algum desequilíbrio nela, acontecia, né, os prodígios, os chamados barulhos, em que literalmente mostrava um certo desequilíbrio e isso apresentava algum tipo de ameaça, que foi o caso do De Rarus Pico Responso, que eu vou mostrar melhor mais para frente. Mas para a gente poder contextualizar, o Cícero, ele era um político, filósofo romano do século I, na qual ele é muito conhecido pelo discurso às Catilinares, mas, em especial, quando surgiu os acontecimentos que deram a origem do De Rarus Pico Responso, iniciou em 58, quando o adversário político dele, o Cláudio, criou uma lei que expulsava, que exilava de Roma pessoas que haviam cometido algum erro na penalidade de romanos, que foi o caso que ele conseguiu enquadrar o Cícero, dizendo que Cícero não havia julgado corretamente os conspiradores de Catilinas, mas, na verdade, no meu artigo,
Convido a todos, aqueles que não leram, ler. Eu explico mais detalhadamente. Mas, em resumo, Cícero, ele foi pautado pelo decreto do Senado, então ele não exatamente se enquadraria nessa lei, mas por questões políticas da época, ele acabou saindo, ele não foi exatamente exilado, e ficou um tempo afastado. Durante esse afastamento, Cláudio, junto dos cônsules da época, o Pisano Gabino, conseguiram os seus bens, em especial sua casa. E, como eu havia falado, essa relação tão forte entre a religião na Roma, em especial no século I, acabava que ele exercia uma grande influência, muito às vezes nas decisões, nas questões políticas. E, nesse caso, a casa de Cícero, ela era uma casa de uma pessoa comum, mas Cláudio acabou derrubando ela e construindo uma estátua dedicada a deusa Libertas, o que acabou tornando uma casa dos deuses, desculpa. E nessa casa era um grande impedimento e um grande demarco de outras questões, a qual eles dois já haviam se debatendo ao longo dos anos, discussões entre eles, de que Cícero privava a liberdade dos romanos, a qual a Libertas, ela é uma deusa que era a representação da liberdade. Então, a casa do orador acabou se tornando uma casa dos deuses, uma Aether sacra, e acabou impedindo o seu retorno completo quando ele conseguiu, com um chamado do Senado, para retornar em 57 e para se defender e conseguir a sua casa de volta, ela deixar de ser uma casa dos deuses e ser uma casa de um cidadão romano. Cícero acabou expulsando um Dedomo. Mas aí, em 57, acabou acontecendo os prodígios, que eram fenômenos. Geralmente poderia ser, por exemplo, um raio atingindo uma estátua de um deus. Eles consideravam que isso era um sinal divino, de que algo estava desagradando. E aconteceu alguns eventos sobrenaturais em 56, e Cláudio usou esses eventos para acusar Cícero de ser o causador de irritar os deuses por ter tirado uma estátua consagrada a uma deusa da casa dele. Então começou um debate entre os dois, um acusando o outro de irritar as divindades. Então o Senado acabou chamando os dois para um debate em que os dois iam apresentar os seus lados, né? E o orador acabou criando o discurso de Haros Pico Responso, que foi a minha fonte para me analisar essa questão do uso da religião, dos elementos religiosos na política. O método que eu utilizei, primeiro, o discurso retórico, ele sempre busca, em especial quando você lê Cícero, você acaba vendo muito disso, que ele tem um tema em específico e ele acaba utilizando argumentos diversos, todos ligados a esse tema, para levar os seus ouvintes, os seus leitores, a acreditar nos argumentos dele. Então, nesse discurso, para alcançar o seu objetivo, conquistar, fazer o seu público acreditar naquilo que ele está falando, não só ele, mas também como hoje atualmente a gente também faz, quando a gente fala, quando a gente apresenta, como por exemplo agora, a gente usa elementos conhecidos pelos nossos ouvintes. Então a gente acaba usando religião, política, história, valores, elementos característicos da nossa própria época, para a gente tornar a nossa fala, os nossos argumentos aceitáveis para aqueles que nos ouvem.
E como a gente consegue escutar, ver esses elementos nos discursos? Através da leitura retórica, que ela busca analisar o objeto retórico, ele busca esses elementos, ele consegue nos mostrar através de perguntas. Como, por exemplo, qual é o tipo de gênero discursivo, como é feita a narração dos fatos, qual é o conjunto de provas contra o opositor do discurso, entre outras. Porque todo discurso retórico ele sempre vai ter as 4 fases, em a invenção, a junção e seleção dos argumentos direcionados ao assunto, discussão, disposição, a construção do discurso e a estruturação dos argumentos, elocução, a produção escrita do discurso, a ação, o proferir do discurso. Então, dentro dessas 4 fases, seguindo os passos que Olivier Reboud, no livro A Introdução à Retórica, ele traz, você trazendo esses questionamentos, identificando eles nos passos retóricos, do discurso retórico, você consegue encontrar elementos da sociedade, pensamentos, fatos históricos e, entre outros elementos, se acaso existir. No Cícero, ele é uma grande fonte, uma das melhores para você, particularmente, né, porque eu gosto muito dele, para você identificar, conhecer bem o mundo romano. Então, só a última fase que eu acabei não seguindo exatamente a proposta, porque o meu escrito nessa ação é realmente você falar o discurso, mas quem viu e quem for ler vai acabar percebendo que eu acabei fazendo a análise do frasal das frases, porque aí, geralmente, quando você analisa bem as frases, geralmente você acaba encontrando certos sentimentos. Em certos momentos, é comum ver a calma, a raiva, e você consegue identificar bem com uma análise profunda. O trecho que eu escolhi foi o trecho 61, do Raro Spicco Responso. Eu vou ler ele um pouco, eu acho que eu consigo ler ele todo. É por esta razão que este regime que existe neste momento, qualquer que seja, não podemos mantê-lo por nenhum outro meio senão pela concórdia. Para que estejamos, pois, em melhor situação, não é sequer desejável estar ele, código, impune, no estado, porém mais degradado em que estamos, já em que estejamos a um único grau inferior ou de morte ou de servidão, para que não sejamos empurrados para ele. Código é que os deuses imortais nos adverte, visto que já há muito tempo que os conselhos humanos sucumbiram. Mas quanto a mim, paz conscritos, que eram os senadores, eu não teria tomado a peito este discurso tão sombrio e tão sério. Não que eu não devesse, nem pudesse sustentar este papel e estas partes pelas honras do povo romano, a mim atribuídas por vários ornamentos vossos, Senado. Entretanto, porém, calando-se os outros, eu teria me calado facilmente. Mas todo este discurso não resultou de minha autoria, mas da religião pública. Minhas foram as palavras, talvez numerosas, mas todos os pareceres são certamente dos Haruspícios, aos quais ou não conveio que os prodígios anunciados fossem relatados ou necessário deixar-se arrastar pelas respostas deles. Então, eu acabei com a análise retórica, junto a essas questões, identificando o início do argumento dele. Ele já começa literalmente trazendo a afetividade, porque ele já traz, ao falar, é por esta razão que este regime existe nesse momento, pela concórdia. Então, é nessa questão que todos estão entrelaçados. O problema que está acontecendo naquele momento não era o embate entre dois políticos romanos,
que tinham seus problemas pessoais. Mas, literalmente, era uma questão de todos os romanos, porque era eles que estavam em risco, tanto que ele continua, que ele aponta para um gênero discursivo, porque é acusativo, em que ele fala, não é sequer desejável, está ele, Cláudio, impune. Então, ele acaba acusando e tendo como confirmação, como uma prova extrínseca, o testemunho, que o testemunho é dos próprios deuses, na qual ele continua, para que não estejamos empurrados para ele, Cláudio, é que os deuses imortais nos adverte, visto que já há muito tempo os conselhos humanos sucumbiram. Então ele traz muita questão da própria época em que Cláudio fazia muitas coisas e não estava tendo uma certa punição pela percepção dele, mas que, por outro lado, não. Os deuses, eles estão nos mostrando com esses prodígios, com esses eventos naturais que estão acontecendo, de que o Cláudio é um inimigo, ele é uma pessoa perigosa, e que estava colocando todos em risco. Então, ele traz outros elementos, na qual ele coloca, ele atribui, também ele tem uma questão de valores, ele bota o Cláudio como um inimigo dos deuses e dos romanos, mas, por outro lado, ele é amigo e é um guardião, um protetor, um aliado dos deuses, ao também se colocar como uma pessoa que recebe as honras do povo romano a mim atribuídos por vários andamentos vossos. E ele também acaba trazendo de que não é só ele que está fazendo essas acusações, mas também os próprios romanos, a qual eles põem, calando-se se os outros, eu teria me calado facilmente. Então ele já traz nos seus argumentos de que era uma questão que já estava divina há muito tempo e que ele está fazendo um apoio, ele está ajudando o povo, ele está buscando resolver essa situação, trazer de volta esse equilíbrio que pode estar abalando no momento em que essa relação com os deuses e os homens não estavam tão bem. Então, para fechar toda a sua argumentação, ele coloca: este discurso não resultou de minha autoria, mas da religião pública. Então, ele tira totalmente de sua autoria. Então, não é ele que está falando, é a religião pública que está falando. Minhas foram as palavras, talvez numerosas, mas todos os pareceres são certamente dos raruspícios. Então, a validação dele não é só o testemunho dos deuses. A validação dele vem muito também do parecer dos raruspícios. Eu chego já nas minhas conclusões. Desculpem se eu fui tão rápida, mas para melhores detalhamentos, vocês convido novamente vocês a lerem o meu artigo, porque lá está explicado, detalhado, é por conta do tempo mesmo, então eu acabei correndo, talvez um pouco demais, mas eu acredito que deu para compreenderem a minha colocação. Então, a conclusão que eu cheguei foi a que eu acabei de falar, sobre o que é esse discurso, que é um discurso jurídico, em que o Cícero, ele está se defendendo da acusação de Cláudio, mas ao mesmo tempo está acusando o Cláudio como ser o verdadeiro culpado pelas acusações que está sofrendo. Tem um viés moral, ele é um homem bom, que é admirado pelo povo. Cláudio é um homem vil, que deve ser punido por ameaçar a segurança dos romanos. O orador usa como prova o testemunho dos deuses, que é ouvido através dos prodígios, na qual o título do discurso é The Haruspicious Responses, a resposta dos haruspícios, em que ele valida. Então, ele está mostrando, olha, os haruspícios estão mostrando que os prodígios, eles indicaram diversas falhas, que também tinham que fazer expiações aos deuses, e mais coisas. Aí o Cícero foi pontuando no discurso dele, eu falo isso melhor no artigo, em que ele vai pontuando toda o parecer dos haruspícios, colocando a culpa toda no Cláudio. Então ele vai usando
acontecimentos, fatos, apontando, direcionando para o seu adversário. E por fim, por meio da análise frasal, eu levantei a hipótese de que o orador usou um tom mais alto para destacar os elementos que indicavam a culpa do código, para chamar a atenção do público naquele momento, um tom mais ameno quando ele falava de si e dos elementos religiosos, porque quando você abaixa a voz, as pessoas têm uma tendência em buscar ouvir você melhor, porque você está falando mais baixo, o que ele está falando? Então, dá aquela puxada de atenção dos seus ouvintes. Então, essa foi a conclusão que eu acabei tendo. Os elementos religiosos que ele usa foi a concórdia, que a concórdia, no final do meu artigo eu acabo falando, ela não é só a harmonia entre as pessoas, mas também uma deusa, que é a deusa concórdia, em que ela faz a representação. Então, ele não só estava atacando a harmonia em si, a boa relação entre homens e deuses, mas também a deusa. Essa parte eu falo melhor no meu TCC. Os prodígios, comunicando o alerta dos deuses imortais, a autoridade religiosa, a religião pública, os raros vícios. Também são outros elementos que ele usa. Ele usa muito mais. Ele faz diversas construções ao longo do De Raro Fico Responso, mas no trecho 61, esses são os principais. E para finalizar, concluindo a minha fala, ele constrói uma imagem, como eu venho destacando, uma dele como defensor da República, o mensageiro dos deuses, contra Cláudio, inimigo que atacou os deuses e os homens. Então a minha conclusão foi: são dois políticos, eles estão literalmente em um debate, tete a tete, na política. Mas ali o que estava em questão mesmo era a autoridade religiosa. Quem melhor argumentou, quem melhor usou os elementos religiosos, acabou construindo uma imagem não só para si, para os outros que estavam ouvindo naquele momento, como também para nós, para a posterioridade. Então, Cícero, aparentemente, ele no Dedomo e no De Raro Fico Responso, ele levou a melhor, ele acabou tendo essa ótima construção do discurso retórico. Muito obrigada por todos me ouvirem. Obrigada a todos. Obrigada, Maria Alice. Gente, primeiro, né, parabéns aos apresentadores. Foi muito legal. A galera está deixando também os comentários aqui. Depois a gente vai colocar alguns, mas também parabenizando as apresentações. Muito legal. E aí falar, né, que é uma honra receber vocês aqui no canal, porque aí no Papo Histórico, que é um quadro que a gente faz aqui no canal, a intenção é a gente pensar sobre a divulgação científica de pesquisas. E aí, nessa conexão com o nosso colóquio aí da Revista Historiador, eu queria já, né, agradecer e falar que é uma honra recebê-los aí, porque exatamente é muito legal a gente ver como as pesquisas sobre a antiguidade, aí, principalmente em relação ao nosso evento aqui sobre o Império Romano e sobre essas religiões no mundo romano, como essas pesquisas elas têm se desenvolvido, né? E aí se desenvolvido desde a graduação até a pós-graduação, né? Então talvez a Maria Alice seja aqui entre nós hoje que seja a mais novinha, mas com uma pesquisa já muito avançada e de peso também em relação ao que ela tem trabalhado. E aí é muito legal, né? A gente perceber como essa pesquisa sobre a antiguidade tem sido desenvolvida dentro da área de antiga, dentro da história. A gente teve até um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho, do Andrew, que colocou uma hora que alguém estuda história, e aí eu acho que da gente aqui que está apresentando, que está participando da live hoje, todo mundo da área de antiga, olha o privilégio. E aí muita gente respondeu lá que fazia história também, então é legal ter esse contato com vocês que estão ou na graduação ou na pós e que estão assistindo a gente também, que estão e aí produzindo conhecimento juntos, né? Então os comentários são espaços aí de você deixar a sua opinião também, deixar a sua pergunta, seu comentário sobre a questão que a gente está produzindo esse junto, né? A intenção da gente elaborar o evento e esse colóquio
divulgar isso, o nosso dossiê, né, que foi lançado, e aí eu coloquei nos comentários também o link de acesso aí para você acessar as pesquisas em sua completude, né, elas completas aí, mas também conversar e divulgar isso que a gente tem pesquisado, né? Eu acho que o mais importante aí, uma das ideias do próprio canal Cool História é divulgar a pesquisa que tem sido feita, ou divulgar a área de história antiga, isso que a gente tanto pesquisa dentro das academias, das pesquisas que têm sido elaboradas, trazer isso para o grande público também, né? Então, eu vou colocar, gente, nos comentários aí agora, a nossa lista de presença de hoje. Então, não deixe de assinar a lista de presença e confira, gente, bem aí na hora de assinar a lista, o e-mail na hora de colocar. Estou só colocando o comentário aqui para não perder. Confere bem o e-mail na hora de colocar, porque é a partir desse e-mail que a gente vai fazer o envio da certificação. Então, confere, bota direitinho, porque às vezes o e-mail volta. E aí é uma dificuldade, né? Se você não entra em contato depois com a gente não consegue enviar o seu certificado de novo. E aí algumas pessoas estavam perguntando ao longo da live também sobre quem não conseguiu assistir ontem, como que faria. E aí a gente incentiva você que não participou ontem, que está participando só hoje, ou se você está assistindo essa live depois também, assiste a live do dia que você não participou e deixe o seu comentário no vídeo. E aí assina a lista de presença de hoje, mas não deixa de acompanhar esse evento completo, de deixar o seu comentário para a gente ver que você participou também. E saindo aí, se a gente tiver algum caso extra de quem não conseguiu participar, e você entra em contato com a gente, que a gente conversa aí melhor e combina aí sobre essa certificação. Mas não deixe de acompanhar, de assistir também a live do dia de ontem, foi muito legal, tenho certeza que você vai gostar também. E aí, acho que a gente pode seguir. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui nos nossos comentários, mas o Ismael também vai, nessa parte agora, pensar em algumas perguntas. E antes de passar para o Ismael, eu lembrei uma outra coisa aqui. Se você não segue ainda o Instagram da Revista Historiador, queria te convidar a seguir e acompanhar também o que eles têm produzido. Então, é @Revista Historiador, é bem fácil de achar. Então, lá você tem acesso aos outros dossiês da revista também, mas esse que a gente publicou sobre religiões do mundo romano. Então, acessa lá também, se você tem interesse de publicar algum artigo na área de história antiga, você tem sempre lá o dossiê que está sendo divulgado, publicado. Então, participe e se inscreve lá. Se inscreve não, né? Segue o Instagram da revista. E também, se você ainda não segue a gente pelo Instagram, eu queria te convidar a conhecer o nosso conteúdo aqui no YouTube, lógico. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, não deixe de curtir a nossa live de hoje e também de seguir o Cool História no Instagram. Então, segue a gente lá a gente fica mais junto, né? Tem muita divulgação de livros da área para você estudar um pouco mais sobre temas da área de pré-história e história antiga. Lá a gente tem meme também, então é sempre um bate-papo mais junto, e aqui no canal vídeos, né, de conteúdos nessa área de divulgação científica de pré-história e história antiga. Então fica à vontade aí, segue a gente, acompanha o nosso conteúdo também. E aí eu vou passar a palavra para o Ismael, para ele fazer e começar com as perguntas, para a gente começar esse momento hoje de perguntas. Pessoal, primeiramente, parabéns pelas apresentações, todas muito claras, né? Acho que não ficaram dúvidas sobre as apresentações de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá bom? Lembrando, antes das perguntas, que o pessoal pode acessar os artigos também diretamente na página da Revista Historiador, revistahistoriador.com.br, né? Dados abertos, você pode usufruir lá da publicação gratuitamente, compartilhar, né? Nos ajude aí a compartilhar essa publicação aí, porque a ideia é a gente fazer divulgação científica, né, da nossa área. Então, Jefferson, nós temos visto aí nos últimos anos uma nova guinada aí em relação aos estudos paulinos, né, um boom, né, bastante gente estudando, e eu queria te perguntar o seguinte: você identificou ao longo da sua análise da documentação literária envolvendo, né, a obra de Paulo ali, o que seria as cartas paulinas, no caso, né, e os Atos dos Apóstolos também, né, nos textos ali que dizem respeito ao que Paulo poderia ter dito, né, em relação a determinados assuntos.
você identificou uma tentativa de Paulo, né, predominantemente de manter laços com as comunidades judaicas, né, e aí, nesse sentido, buscar uma reforma, de certa maneira, dentro do judaísmo, ou você identificou muito mais uma tentativa de distanciamento através da construção de algo novo, e nesse caso, algo novo seria o cristianismo, né, esse cristianismo em ascensão aí no primeiro século. Agora, em relação à Laís, tá? Vou pedir que a Laís fale um pouquinho sobre o caminho da pesquisa dela, tá bom, Laís? Como que você chegou até a obra do Varrão, tá? Você chegou nela a partir de uma pergunta inicial ou a sua pergunta surge da leitura prévia de Varrão? Tá? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu caminho de pesquisa. E a Maria Alice, eu quero perguntar para ela se, ao longo da pesquisa dela, ela confirmou as hipóteses iniciais que ela havia levantado, ou se a leitura retórica a conduziu a conclusões diferentes das hipóteses iniciais. Tá bom? Então, tem uma pergunta para cada um. Bem, posso começar? Você tocou no assunto e tem também uma pergunta aqui no chat que vai, nos comentários, que vai mais ou menos na direção da sua pergunta também. Eu acho que respondendo uma, eu acabo meio que quase que respondendo as duas juntos. Paulo, né, como você falou, tem sido bastante estudado. Antigamente ele era exclusivo da teologia, hoje você vê na área das letras, da linguística, da sociologia, da história, uma infinidade de áreas estudando Paulo, e algumas questões em Paulo são bastante debatidas hoje na academia, e uma delas é a relação de Paulo com o judaísmo. Essa relação de rupturas e continuidades, como é que isso aí se desenvolveu? Durante muito tempo se pensou que Paulo buscou fazer uma crítica radical ao judaísmo e romper totalmente com o judaísmo e criar algo totalmente novo e até abolir algumas práticas culturais e religiosas do judaísmo. Mas, mais recentemente, as pesquisas a esse respeito têm demonstrado que Paulo tinham duas coisas em jogo. Um era a relação daqueles cristãos, aqueles proto-cristãos, que eram judeus, que eram provenientes do judaísmo, e outros, aqueles proto-cristãos que eram gentios, que eram provenientes do mundo extra-judaísmo, né? Então, para aqueles que já eram judeus, já tinham a sua prática, Paulo não necessariamente pretende que eles rompam totalmente com essas práticas, mas que eles mudem alguns focos, ressignificando alguns elementos, como, por exemplo, a circuncisão, que era um ato de iniciação do menino e algo que conectava o indivíduo do sexo masculino na religião judaica. Paulo não necessariamente busca abolir a circuncisão, mas ele busca uma prática que leve a uma circuncisão do coração ao invés de uma circuncisão da carne. Ou seja, uma atitude de um coração propenso à obediência, a muito mais do que fazer um simples ato de um retalho no corpo. Então, as questões foram trazidas muito a partir da obra do E.P. Sanders, que vai questionar algumas críticas feitas a Paulo, como se ele estivesse tentando meio que desconstruir totalmente esse judaísmo da sua época. E a partir de E.P. Sanders entra uma nova perspectiva sobre Paulo, né? Tem até um livro que está aqui, que fica sempre pertinho de mim, não sei se está dando para focar direito.
que é a perspectiva sobre Paulo, 5 pontos de vista, né, que traz 5 pontos de vista em relação a essa relação de Paulo com o judaísmo e a prática judaica ali no século I. E uma boa parte dessas perspectivas indo para o lado de que Paulo não critica necessariamente as práticas judaicas, como a circuncisão e a todas as questões ligadas às tradições judaicas, mas sim o nível de importância que essas coisas estão recebendo dentro da prática judaica. Tem até um evento que é relatado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, de uma conferência que é feita para se decidir como é que seria o relacionamento dos gentios que estavam ali entrando para o cristianismo, como é que eles iriam viver, se eles teriam que praticar as questões judaicas. E ali o que foi decidido é que eles não deveriam receber uma carga que não era possível para eles suportar, mas que eles teriam apenas que tomar cuidado com 3 questões que estavam ligadas à tradição religiosa judaica, que é a questão da carne sacrificada a ídolo, o comer carne com sangue e a questão das relações sexuais consideradas ilícitas dentro da prática judaica. Então, os gentios não eram obrigados a viver as práticas judaicas, mas, ao mesmo tempo, os judeus também não eram obrigados a deixar essas práticas, mas reavaliar essas práticas, colocando o alvo não necessariamente nessas práticas, mas na figura do Cristo e todas as coisas que o Cristo representava e a autoridade do Cristo como superior a essas tradições que eles estavam que eles seguiam ali, alguns até mesmo sem saber por que estavam seguindo. Não sei se respondi a pergunta, não sei se era exatamente nesse caminho aí a questão. Sou eu? Aí. Então, obrigada pela pergunta. Essa pesquisa ela foi muito construída assim, junto com a minha professora, então eu agradeço muito a Cláudia, sem ela ter me guiado nesse processo, nada disso aqui estaria acontecendo. Primeiro, a gente ela pensou, né, e falou assim, olha, acho que isso aqui dá bom seguindo esse caminho. Geralmente o Dererushka, ele é muito estudado no seu sentido econômico mesmo, né, para entender ali o cuidado com a gestão agrícola, mas ele apresenta muitas coisas, então vamos dar uma olhada para ver o que a gente consegue tirar disso. E aí, a partir dessa leitura, foram surgindo várias questões, assim, que inclusive não conseguiram ser respondidas, e nem vai, assim, por muito tempo. São questões bem complexas, mas que a gente está tentando aí continuar estudando. Então, essa pesquisa ela gerou o artigo, e desse artigo surgiram várias questões que não conseguiram ser respondidas nele, e aí foi para o meu TCC, e o meu TCC também abriu várias questões que não conseguiram ser respondidas, e aí a gente está pensando no mestrado, e é isso, né? A pesquisa é isso. Então, as questões, como que a pesquisa foi caminhando, foi muito dentro do processo mesmo. A gente sabia que queria entender a dimensão religiosa da obra. Agora, o caminho e as perguntas que foi realmente no decorrer do curso. Também agradeço pela sua pergunta. Sobre as hipóteses iniciais, de forma geral, quando você, eu particularmente, quando eu li o The Dome e The How to Speak Response, eu consegui identificar alguns elementos daqueles que já tinha visto nas aulas, especial com a professora Cláudia, elementos religiosos, alguns contextos, porque Cícero gosta muito de usar fatos interiores, a vida do seu adversário. Então, na primeira leitura, na primeira hipótese que eu criei, foi basicamente que Cícero estava fazendo um caminho em que ele usou, foi pontuando toda a resposta dos raros vícios, indicando sempre o código.
Então, é sempre de uma forma que ele usava fatos, ações do código que ele já tinha feito, para reafirmando a todo momento essa culpa, no derrar os picos. Então, com a leitura retórica, eu consegui realmente confirmar. Ele acaba realmente fazendo isso, só que ao fazer as perguntas que o Olivier Reboud ele propõe no livro A Introdução à Retórica, eu acabei identificando os elementos, por exemplo, como a concórdia, que no começo eu não tinha identificado, e que ela não é só um conceito, não era só uma harmonia entre as pessoas, mas também uma deusa, uma divindade. Então, de certa forma, ela está lá, o código está atacando ela de forma indiretamente. Cícero não expõe de forma muito direta, mas com a leitura eu identifiquei essa questão. Também sobre ele colocar sempre como um homem bom, protetor, também eu já tinha percebido, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele coloca que os próprios romanos eles já estavam fazendo esse embate com o código. Então, assim, só com a leitura é que eu percebi isso. Então, assim, a hipótese inicial mesmo realmente é confirmada, mas com aprofundamento, com o uso do método da leitura retórica, trouxe novos elementos e foi muito mais perceptível de que ele faz uma construção, uma imagem muito boa para si e uma imagem muito negativa para o seu opositor, e que tem realmente como pano de fundo a religião, que tem um grande peso, em especial naquela época, no século I, para os romanos. Então, isso com certeza fortaleceu bastante o seu discurso. Espero ter respondido essa pergunta. Estou dando uma olhada aqui nos nossos comentários, vendo as perguntas, e aí o Jefferson, inclusive, apontou uma delas, né, que era uma pergunta do Guilherme. E aí, Jefferson, se você quiser falar um pouquinho mais sobre, mas o Guilherme botou assim: em suas cartas, Paulo muitas vezes dissocia o cristianismo das práticas e crenças originárias judaicas, abolindo, por exemplo, a circuncisão e as regras alimentícias. E ele termina: como podemos pensar sua influência na relação entre cristãos e judeus, que posteriormente se tornou hostil? Então, tem essa questão que eu aproveitei a pergunta ali do Ismael e já trouxe, que há uma determinada crítica a alguns ritos e tradições judaicas, mas não a esses ritos e essas traduções necessariamente, mas a forma que se tomou isso ao longo do tempo na prática religiosa judaica. E assim, infelizmente, esses trechos das suas cartas, principalmente a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, que Paulo vai falar bastante sobre isso, sobre a questão de lei e graça e uma série de outras coisas que estão relacionadas a essa questão crítica às práticas judaicas, vão posteriormente ser utilizados para as hostilidades contra os judeus, inclusive que a gente vai ver a igreja praticando durante um determinado período, né? Embora não fosse a intenção de Paulo fazer isso, os usos, e a gente fala muito da questão dos usos do passado, dos usos abusivos que se tem, né? As pessoas acabam meio que utilizando Paulo para legitimar uma série de coisas, inclusive uma série de ataque a judeus, né? E aí o pessoal da Nova Perspectiva, como o Ip Sanders, o James Dunn, o Ellen T. Wright, são pessoas que vão trabalhar bastante essa questão, vão trazendo novas formas de olhar para isso, novas formas de refletir sobre isso, mas infelizmente, sim, tem uma grande relação entre esses escritos de Paulo e essas hostilidades que se adotaram posteriormente, embora não fosse esse o objetivo de Paulo com esses escritos.
Eu tô dando uma olhada aqui também em outras perguntas. O Guilherme depois botou algumas outras percepções dele também nesse sentido. Mas a gente tem uma pergunta aqui, e aí eu acho interessante, e aí a pessoa assalariado que botou perguntou assim, pergunta para o trabalho da Laís. Roma não chegou a ter divindades próprias, então? E aí eu vi que teve uns comentários aí relacionados embaixo, então teve gente que inclusive comentou da questão de ser Ctrl-C, Ctrl-V dessa religião da Grécia, e aí esse é um meme que a gente comenta muito, né, e que a gente ri por aí, falando desse olhar de Roma para a Grécia, e aí como que a gente consegue perceber? E Laís, pode falar também, fazer a sua consideração, mas acho que isso abre também para quem quiser comentar, né? Já que todo mundo aqui estuda um pouco, ou querendo ou não, estuda o Império Romano, como que a gente consegue pensar essa questão das divindades em Roma, né? Se tinha uma divindade própria ou não, como que a gente pensa? Bomba, né? Então, é complicado. Assim, eu acho que a gente tem que começar pensando em o que é próprio, né? Como que a gente compreende o que é próprio? Eu acho que existe realmente essa ideia, as pessoas pensam muito na religião romana a partir da religião grega, que não, né? A Roma ela vai beber de diversas fontes, assim como outras religiões, então acho que seria diminuir muito uma religião vendo-a só por uma perspectiva. E claro que eu vou chamar aqui os outros universitários para me ajudar a responder essa questão, mas trazendo para Varrão, assim, que eu acredito que essa pergunta tenha nascido do trecho que eu falo, né, quando Varrão vai falar sobre a religião ser histórica e lá atrás, para poder pontuar. E aí eu acho que o ponto não é sobre serem divindades próprias ou não. A questão é ele precisar, existir a necessidade de uma datação. Ele precisa achar uma origem. Ele precisa criar essa cronologia. E aí ele vai construir um discurso racional, lógico, tentando mapear dentro da história humana a construção dessas divindades. Mas isso não significa que ele está falando não temos próprias ou temos próprias. Ele só está criando ali dentro do tempo histórico uma origem para a religião romana. Mas daí a dizer que não são próprias, não seguiria por esse caminho. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, vamos contribuir então um pouquinho. A gente observa aí ao longo da história de Roma, né, história das religiões em Roma, muitos casos a gente observa essa situação da interpretatio romana, quando os romanos olham para uma divindade, identificam atributos, né, que estão de acordo, em concordância com divindades que eles cultuam também, muitas vezes, né. Eu considero muito problemático assim, essa ideia de Ctrl-C, Ctrl-V, né, que coloca sempre a Grécia, parece que sempre num andar acima, né, de Roma, né, mas o que a gente pode observar, analisando aí as religiões, é que muitas vezes elas surgem num entre-lugar, né, no contato com as culturas, e é bastante importante a gente observar isso. Por exemplo, no momento agora na minha pesquisa de doutorado, eu tenho pesquisado sobre o mitraísmo, né, e ao buscar sobre o que seria uma origem do mitraísmo, né, eu identifiquei, né, que ele tem elementos persas, né, mas o culto em Roma é um culto novo, com elementos completamente diferentes, que você não encontra na Pérsia, né. A tauroctonia, por exemplo, é um elemento completamente novo, que surge nesse universo romano, né. Outra divindade que eu já pesquisei, que é a Brigantia, que foi encontrada em Birens, na Escócia, tá? Se você for analisar ela era uma divindade local que foi apropriada pelos romanos, né? E se você olhar para ela, você identifica nela uma vitória, né? Então você observa muito ao longo da história de Roma, né, desde a República e depois com o Império isso aí também continua, né, ocorrendo,
você observa muito esse contato cultural e essas interfaces que ocorrem na religião. E se a gente for analisar outras religiões, a gente vai encontrar a mesma coisa. Se a gente for olhar para o judaísmo, né, ainda que seja, né, uma religião monoteísta, ela dialoga com as culturas de onde surge esse monoteísmo, né? De toda aquela região do Antigo Oriente Próximo, através dos seus mitos, né, através das divindades que havia lá. Então é muito difícil a gente falar assim em uma pureza religiosa, né, em algo completamente novo. Eu creio que as religiões e as divindades, elas vão tomando forma, né, mediadas culturalmente. Isso depende muito do espaço onde elas estão inseridas. Tem até um comentário aqui, gente, do Thiago Faria Mello, que ele colocou assim: a Cláudia, que está no chat, tem horror a esse viés heliocêntrico a se pensar a religião romana e Rio, né? Então, inclusive, a professora Cláudia aqui, que deixou o seu comentário agora há pouco para a gente também, parabenizando o pessoal pelas apresentações e parabenizando também pela organização do dossiê e do colóquio, né? Então, obrigada, professora, é uma honra receber você aqui no canal também e estar com a gente no evento. E aí, hoje, boa parte aqui da nossa mesa orientando, né, da professora Cláudia Beltrão. E acho que nesse processo só eu que tô fora dessa lista de orientação direta, mas não de forma indireta. Com certeza a professora Cláudia ela contribui muito para a minha pesquisa, com a própria pesquisa dela, mas também com a partir da disciplina e de todas as outras construções aí que a gente faz também ao longo da vida acadêmica. Mas é isso, né? É um pouco disso que a gente comentou aí sobre essa percepção dessa religiosidade ou dessa religião, né? Como que a gente consegue refletir também sobre esses conceitos também, né? E aí como essa religião romana ela é pensada nesse tempo, né? A gente tem talvez um pouco de uma visão que, quando a gente vai colocar um meme, né, e pensar sobre essas questões de interpretátil, a gente consegue referenciar, mas como tudo isso, na verdade, precisa ser explicado, né? E como todas essas questões são parte de uma coisa que a gente precisa repensar, né? E a Cláudia ainda respondeu aqui o Thiago agora, mas a Cláudia também gosta muito do debate, Thiago. Eu acho interessante que não por ter as mesmas divindades seja necessariamente uma cópia. Quando a gente olha para o cristianismo no século I, tem a mesma divindade, segue o mesmo Deus, são pessoas que têm as mesmas origens religiosas no seu início, depois vai ampliando isso, cultuando a mesma divindade, mas a forma, toda a prática, toda a retórica da religião cristã é totalmente diferente, começa a se construir como diferente da religião judaica. Né? E assim, a mesma raiz, assim, literalmente a mesma raiz, os mesmos caras que há pouco tempo eram judeus, agora estão ali migrando para o cristianismo. É claro que ainda no século I o cristianismo ainda não era totalmente uma outra religião, mas era uma nova experiência religiosa com a mesma divindade. Né? Roma acontece a mesma coisa, são divindades que têm atributos parecidos, alguns vão dizer que são as mesmas divindades que só se altera o nome, mas as experiências religiosas, as práticas são totalmente outras, né? Gente, eu tô dando uma olhada aqui, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta nos comentários, né? Então, acho que a gente já está, inclusive, encaminhando para o fim da nossa conversa hoje, né? E aí eu queria incentivar você que ainda não colocou o nome na lista de presença, coloca para a gente fazer depois o envio da certificação do evento, confere bem o e-mail. Não esquece, tem gente aqui que falou que chegou mais pelo meio, mais pelo final, depois vai voltar para assistir tudo, então fica tranquilo que as lives elas estão gravadas ou vão ficar gravadas no canal, então você pode acessar de novo, anotar depois com maior rigor ali,
de comentários também. Acessar, lógico, o dossiê, e a gente já colocou o link, eu vou deixar, depois que a live terminar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso ao nosso dossiê, e também alguns links de acessos principais aí, então qualquer coisa também você pode entrar em contato com a gente, entra em contato pelo Instagram, né, lógico, você pode ou com o próprio canal, ou com a revista Historiador, ou mandar um e-mail para a revista, e aí a gente responde também, soluciona aí as questões. E aí, gente, acho que no mais foi muito bom. E aí, a nossa conversa de hoje, né, como a gente conseguiu repensar também e pensar outros caminhos diferentes até dos caminhos que a gente pensou na live de ontem, e aí falar sobre o colóquio de forma geral, parabenizar a todos os apresentadores, a todo mundo que esteve com a gente ao longo desses 2 dias, foi muito bom essa conversa, essa troca também, então obrigada a todo mundo que acompanhou. Estou vendo aqui vários comentários, e aí eu vou botando também ao longo, daqui a pouco eu vou colocando alguns comentários, né, mas parabenizando com certeza as apresentações de hoje, e parabenizando o evento, né, então obrigada a todo mundo que acompanhou, é sempre um prazer ter vocês aqui no canal também, e aí, gente, vamos às considerações finais, se vocês quiserem, vocês estão liberados aí, livres para fazer também as considerações. Bem, foi um prazer trabalhar com você, Ana, com você, Ismael, lá desde a organização do dossiê. Eu, o mais novinho, né, dessa turma aí da organização, eu tenho aprendido muito com vocês. Agradecer hoje a Maria Alice e a Laís, né, e parabenizar pelas pesquisas de vocês, assim, excelentes pesquisas, assim, excelentes mesmo, parabéns. E agora aguardamos vocês lá no mestrado, né? Agradecer a professora Cláudia, né, nossa orientadora aí, está presente, muito bom. Deu um friozinho na barriga quando eu vi o nome dela ali no chat, mas assim, agradecer a presença dela e fazer uma menção aqui. Fiquei muito feliz de ver o comentário da professora Patrícia Horvath aqui no chat também, fico muito feliz. Bom ver o seu comentário. E é isso. É isso, parabéns aí, Ismael, Ana, Maria, Laís, e vamos que vamos. Que venham outros. Bom, agradecer, né, por esse espaço, muito obrigada por ter dado esse local de fala, parabéns pela organização do evento do dossiê, a gente sabe como é que é difícil, às vezes, o graduando, ele conseguir ali um pouquinho de voz para falar também, então, muito obrigada pela oportunidade, espero ter outras, é isso, gente, boa noite. Gostaria de agradecer a todos, novamente, pelo convite. Muito obrigada a todos que nos ouviram, que também vão nos ouvir. E até a próxima. Obrigada. Agradecer também, mais uma vez, a todos e todas que participaram conosco aqui, né, dessas 2 noites. Certamente, eu diria que superaram as expectativas, até em número de inscrições, foi um evento muito legal, né? Esperamos que tenha sido bacana para vocês também, certamente para nós foi bastante, né? Agradecer aqui, mais uma vez, como já foi dito, a professora Cláudia Beltrão, que me orienta também no doutorado, e que foi uma incentivadora desse projeto, né? É importante que se diga isso, né? Ela nos incentivou, e isso foi muito importante, né? Porque nós aí que estamos aí nos nossos diferentes momentos de pesquisa, a gente precisa muito de alguém que nos incentive, né? E a gente tem que agradecer a isso também. Agradecer a professora Patrícia Horvath também, que esteve conosco, né? Aqui nessa noite, né? Agradeço às apresentadoras, ao apresentador Jefferson também, aos colegas organizadores aqui do evento, do dossiê, e depois que a Ana Beatriz também aí fizer os agradecimentos dela, a gente vai falar sobre a chamada para o próximo dossiê e encerrar.
Gente, só antes, eu estou vendo aqui um monte de gente perguntando sobre quando será a próxima, né? Que já está aguardando. E aí já fica a cargo do Ismael, que é o representante oficial da revista Historiador entre nós, para ficar aí já a ideia e a dica de próximos eventos, né? Então, uma honra ter esse primeiro evento em relação aqui e em parceria com o canal, muito, muito bom. E aí eu já queria destacar, né, gente? Na verdade, a nossa primeira live, a live do dia de ontem, já passou de 500 visualizações. Então, continue divulgando aí, compartilhando. E você que não assistiu ainda, assista, foi muito legal. A nossa live de hoje, a gente já teve mais de 300 acessos ao longo da noite. A gente teve pico aqui de pessoas online de mais de 100 pessoas também. Então, muito legal essa participação de vocês, muito legal esse contato também. Então, obrigada, né? Obrigada novamente aos apresentadores, a todo mundo que está com a gente. Se você tirou alguma foto aí, posta no Stories, marca a gente, marca o canal com História, marca a revista, que a gente compartilha também, com certeza. E é legal a gente ver que o pessoal tem gostado também. A Brenda botou aqui, cadê? Deixa eu ver se o comentário aparece. Quando será a próxima live? Ansiosa. E aí, se for aqui no canal, em breve. Então, acompanhe, continue acompanhando o nosso conteúdo, porque daqui a pouco, já a gente tem mais evento por aí. Então, não deixe de se inscrever e acompanhar aquilo que a gente tem produzido também. E aí, Ismael, já vou colocar aqui também imagem de divulgação e você fala um pouquinho para a gente. Certo, pessoal. Então, nós estamos com uma chamada de artigos aberto, né, em aberto, para um dossiê da revista Historiador, dossiê que deverá ser publicado em dezembro ainda deste ano. Já chegaram alguns artigos de tema livre também, mas o dossiê desse momento ele está sendo organizado pelos professores e pesquisadores Kleber Eduardo Caus, da UVA, Veiga de Almeida, né? Taina Schwan Caus, do programa de pós-graduação História Comparada da UFRJ, e também do professor Carlos Augusto Hortrojaner, né, ligado à UAB, né, de Portugal. Então, é um dossiê que trata de história, entretenimento, diversão, esportes, alimentação e suas interfaces. Ele não tem um recorte temporal definido, tem esse recorte temático, então, caso você tenha alguma pesquisa que você acha que contemple essa temática do dossiê, você pode estar enviando, submetendo o seu artigo à revista, ou uma resenha crítica também, por que não? Né? Até o dia... Qual o dia que nós temos aqui? Até o dia 5 de novembro. Tá? E também, se você tem algum artigo de tema livre, você pode estar submetendo também, aí a revista recebe em fluxo contínuo os artigos de tema livre. Tá? Então fica aí o convite para quem quiser participar do próximo dossiê, né? Certamente há o interesse, né, da revista e manter essa parceria com o Cool História também. Quem sabe no ano que vem teremos aí o nosso segundo colóquio da revista Historiador, né, em parceria com o Cool História. Esse ano tivemos também parceria com o programa de pós-graduação em História da Unirio, né? Muito importante desde o início, em todas as etapas, principalmente através da figura da professora Cláudia Beltrão, que estava conosco aqui até então. Então, convidamos você a participar conosco aí, seguir conosco, acompanhando a revista, o Cool História, e também, né, acompanhe as atividades do programa de pós-graduação em História da Unirio. É isso, gente. Então a gente vai finalizando a noite aí, muito feliz e agradecido também por esses 2 dias de apresentação. Eu vou só destacar aqui o comentário que o Maurílio colocou, ele agradeceu também as apresentações e botou que a academia mais canais sérios de ciências que ajudam a acabar com esse mito anti-ciência. Então, eu já vou encaminhar para o nosso encerramento falando que a gente sempre fala aqui pelo canal, que continue acompanhando o nosso conteúdo e aquilo que a gente produz, e que a academia tem produzido. Então, nessa divulgação científica mesmo das nossas pesquisas, foi o que a gente fez essa noite, foi o que a gente fez ontem, é o que o canal tem proposto fazer também ao longo, né, de toda a existência. Então, que você continue acompanhando o nosso conteúdo, porque a história antiga ela tem muita história para contar. Então, a gente se encontra numa próxima oportunidade, com certeza. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava com a gente também até agora. E boa noite aí para vocês.
Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente.